Bom, gente, bom dia a todos e todas. Então, hoje a gente dá início a esse semestre, né, no CEPOP com as nossas atividades do CEPOP Convida. Então, como nós fazemos todos os semestres, nós trazemos, né, convidados para discutirem conosco as nossas pesquisas. E nesse semestre nós temos novamente 3 convidados e começamos então com a professora Isabelle Mitoso. A professora Isabelle é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, também é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, é doutora em Ciência Política pela Federal do Paraná e também é mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará. Isabelle também desenvolve pesquisas na interface entre comunicação digital e democracia, sobre inovação nos parlamentos, engajamento público, transparência e comportamento político. Então, Isabelle vai conversar conosco hoje. Então, eu já conversei um pouco com a Isabelle, falando, né, como é que é a logística do CEPOP Convida, mas a ideia é que, Isabelle, você possa apresentar um pouco aí, em torno de 20 a 30 minutos, uma fala sobre as pesquisas que você tem desenvolvido aí na área de parlamentos digitais, e aí, na sequência, a gente abre para perguntas, dúvidas, enfim, né, dos membros aqui do CEPOP. Então, normalmente, né, são os nossos discentes que participam aqui, mas é uma atividade aberta também. Então, queria já, de antemão, agradecê-la por ter aceitado o nosso convite, né, de retornar, ainda que online, para a UFPR e discutir com os nossos alunos um pouco das suas pesquisas, Isabelle. Então, passo a palavra para você e, né, fique à vontade aí em relação ao tempo também. Obrigada, Michele. Obrigada pelo convite. Obrigada também ao Emerson por me receberem aqui hoje, né? Eu sou egressa aí do PPG-CP, da UFPR, e é muito importante, muito simbólico estar aqui hoje, porque foi o CEPOP que me recebeu quando eu cheguei para o doutorado aí, uma vez que o meu orientador era Sérgio Braga, mas ele estava fora no pós-doc, então eu fui lá bater na porta do CEPOP para participar do grupo, para não ficar tão deslocada, e acabei aprendendo muito, né? O CEPOP é uma parte muito importante na minha formação na ciência política, tanto que a minha vaga aqui na UFMG, eu vim para cá tem um pouco mais de um mês e vim para assumir uma vaga exatamente de comportamento político e opinião pública. Então, é muito bacana voltar aqui para conversar com vocês e trazer um pouco do que eu venho fazendo, né, da minha agenda de pesquisa, de uma delas, que é a minha agenda de pesquisa em parlamento digital, que tem sido minha pesquisa principal desde o meu início na pós-graduação. Bom, então, Michele pediu para eu falar, né, para eu trazer um título, e aí eu pensei em falar sobre as características e os desafios dos parlamentos digitais no Brasil pós-pandemia, justamente para trazer um contexto do que acontecia antes, do que nós vimos durante a pandemia e do que eu estou fazendo hoje para examinar o que a gente tem de desafios para serem enfrentados a partir de agora, que nós vimos que o digital se tornou, de certa forma, fundamental para a continuidade dos trabalhos legislativos, tendo em vista a crise sanitária, política, social, enfim, que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, vou trazer primeiro um contexto, né, da pré-pandemia no Brasil, em relação aos parlamentos, né? Então, desde a primeira década dos anos 2000, ali de meados dessa primeira década, o Brasil já passou a ser tomado como um caso exemplar na utilização do digital para o desenvolvimento de inovações democráticas, né, nas instituições legislativas. Então, nesse âmbito, a gente precisa dar destaque para as iniciativas de engajamento público, o que já era algo esperado no caso brasileiro, uma vez que a gente tem uma Constituição Federal que põe muito em destaque esse valor da participação política para além do voto, né, que já inseriu mecanismos de participação política para além do voto. Então, nesse âmbito das iniciativas digitais para engajamento do público por meio do online, né, nós temos como destaque pelo menos 3 iniciativas quando a gente fala do Congresso Nacional e do que, de fato, é destaque pelo mundo. A primeira delas é o portal E-Democracia, que é aquele portal para participação política por meio de fóruns, por meio de ferramentas wiki, ou seja, ferramentas colaborativas a partir das quais as pessoas podem comentar os projetos de lei que estão sendo discutidos e que foram inseridos para a discussão no portal E-Democracia. Nós temos também algumas enquetes que são feitas por lá. Então, o portal E-Democracia mudou muito, ele foi inaugurado em 2008 com uma comunidade legislativa, que era o nome que se dava antigamente
para as discussões em torno de cada tema. Era uma comunidade legislativa com uma agenda para o meio ambiente, então falava sobre mudanças climáticas e tentava discutir uma espécie de estatuto para recomendações sobre como lidar com mudanças climáticas, né, trazendo uma agenda ambiental para o Brasil. Então, essa foi a primeira discussão que foi colocada lá, e na sequência nós tivemos uma discussão muito importante no portal E-Democracia, que dá um destaque maior a ele nesse momento, em 2009, que foi a discussão do Estatuto da Juventude, que traz para dentro da Câmara dos Deputados, por meio dessa ferramenta nova, a discussão com a sociedade acerca desse estatuto, mas que traz principalmente ferramentas muito importantes para essa discussão, que são as ONGs, né? Então, muitas organizações não governamentais movimentaram essa discussão na sociedade e levaram para dentro dessa discussão que estava acontecendo no portal E-Democracia o debate sobre esse Estatuto da Juventude. Segundo a relatora desse projeto, na época, que era a então deputada Manuela Dávila, ela afirma no seu discurso final de aprovação do projeto que o projeto foi 30% resultado dessas contribuições, né? 30% do projeto provieram, né, dessas contribuições que foram feitas por meio do portal E-Democracia. Então, é um portal que existe até hoje, já passou por muitas mudanças, mas é um caso, de fato, de destaque, embora tenha tido muitos percalços aí no seu caminho. Outro caso de destaque tem sido o portal E-Cidadania, que a modelo, né, de acordo com o modelo do portal E-Democracia, surge em 2013 no Senado Federal, e ele tem 3 grandes blocos, digamos assim, para essa participação política, para além do voto. Primeiro, são enquetes, que eles chamam de consultas públicas, que acontecem lá. Essas enquetes se movimentaram bastante ali em 2018, tem até um estudo meu com Vitor Chagas, Samuel Barros, Gilvan Azevedo e João Guilherme Bastos sobre essa movimentação em torno do E-Cidadania, né, que tinha muitas pautas chaves daquela campanha, né, de 2018, a campanha presidencial. Então ele foi muito mais movimentado do que o normal nessas consultas, nessas enquetes, que eles chamam de consulta, mas são enquetes. Temos outra aba, que é a ideia legislativa, a partir da qual as pessoas podem enviar uma espécie de esboço de projeto de lei. Então, as outras pessoas, né, os outros usuários vão apoiar esses projetos de lei, e eles podem chegar a ser discutidos em comissões do Senado Federal. E, por fim, nós temos as audiências interativas, que também tem lá no portal E-Democracia, que é quando eles deixam à disposição esse canal aberto para as pessoas comentarem durante audiências das comissões que estão em funcionamento no Senado. E a terceira grande iniciativa, que essa também merece destaque porque ela se institucionalizou, ela virou um órgão independente dentro da Câmara dos Deputados, é o Laboratório Hacker. Então, hoje em dia, se o portal E-Democracia era só uma iniciativa, tinha umas pessoas trabalhando ali no porão, digamos assim, do anexo B lá da Câmara dos Deputados, hoje eles têm um órgão, né, para abrigar o portal E-Democracia, assim como outras iniciativas que são desenvolvidas por esse laboratório, tanto para transparência quanto para acesso à informação, participação política, dados abertos. Eles têm sido muito importantes nesse movimento para dados abertos da Câmara dos Deputados, e também tem auxiliado muito o Senado Federal, porque eles criaram um órgão conjunto, não é um órgão, mas uma diretoria conjunta para tratar de inovações democráticas nas duas casas do Congresso Nacional. Então, são 3 iniciativas muito importantes que dão, né, que alçam esse destaque ainda mais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no cenário internacional, e leva esses consultores legislativos de carreira, inclusive, a darem consultorias para outros projetos, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, para a implementação dessas inovações democráticas em parlamentos. Então, alguns dos exemplos são a participação de consultores da Câmara dos Deputados, né, do Laboratório Hacker, em sessões da Comissão de Democracia Digital, que trabalhou durante todo o ano de 2014 no Reino Unido, para elaborar recomendações e metas para serem atingidas, né, seguidas e atingidas, respectivamente, por aquele parlamento, para uma digitalização mais eficiente, que não fosse só para, fazendo um trocadilho com o nosso provérbio aqui do Brasil, né, que não fosse só para inglês ver. Então, que fossem, né, até 2020 eles tinham metas e foram avaliadas, essas metas foram alcançadas, e outras recomendações que vieram também
com observação aos casos brasileiros, né, e outros casos pelo mundo. E aí nós tivemos também consultoria desses profissionais de dentro da Câmara dos Deputados e do Senado no desenvolvimento de novas plataformas de participação no Chile, no Equador e na Colômbia. Então, o Chile passou por uma renovação daquele antigo senador chileno, que era uma plataforma muito parecida com o Portal Cidadania, e se transformou em outro tipo de plataforma de participação mais ampla, né? E o Equador e a Colômbia e alguns países também da América Central levaram esses consultores para entender um pouco mais das iniciativas brasileiras e tentar implementar outras iniciativas nos seus países, nesses parlamentos, né, desses países. Mas, embora o Brasil seja um caso de destaque nesse âmbito nacional, a gente percebe, né, a partir do estudo descendo para os outros âmbitos, ali para os outros níveis da federação, a gente percebe que tem diferenças significativas e que aí a gente vê que mesmo entre as assembleias legislativas, há diferenças e isso aumenta ainda mais, há um espaço muito maior, um abismo muito grande na questão da digitalização, da eficiência de alguma forma por meio do digital dos parlamentos, quando a gente chega às câmaras municipais, e a gente vê isso, né? Sempre houve disparidades muito grandes, mas a gente viu isso muito mais fortemente quando chegou a pandemia. Então, essas disparidades ficaram muito evidentes, porque havia uma preparação digital, por um lado, do Congresso Nacional, lógico, e de outras casas, assembleias legislativas e de câmaras de grandes capitais, mas isso não acontecia em outros legislativos, né? Então, quando a gente chega nesse contexto da pandemia, a gente vê um estabelecimento muito rápido, né, para sistemas de deliberação remota no Brasil. Em uma semana, a gente tinha um Congresso Nacional e algumas assembleias já com um sistema totalmente preparado para iniciar o trabalho remoto por meio do digital. E um destaque que pode se dar ao caso brasileiro é que, no caso tanto do Congresso Nacional quanto das assembleias legislativas, nós temos uma adaptação totalmente digital, né, com muitas ferramentas robustas, com alto nível de sofisticação, no sentido até de exigirem dupla checagem com senha e biometria para registrar as votações online, né, a votação de cada parlamentar nesses sistemas online que foram criados ou adaptados, porque já em algumas casas já existiam sistemas que podiam ser adaptados rapidamente para essa função. O Senado, por exemplo, né, para fortalecer, e já não só fortalecer, mas percebendo esse destaque internacional, o Senado Federal não só adota esse sistema, mas ele cria uma cartilha trilingüe para circular entre outros parlamentos no mundo, para ajudar na implementação de outros parlamentos nacionais de sistemas similares. A Câmara dos Deputados nem se fala, né? A gente já tinha apontado lá em 2013 pelo Tiago Peixoto, que trabalha no Banco Mundial, sobre a capacidade digital da Câmara dos Deputados, mas não só isso, né? Seria uma capacidade digital que já estava sendo, naquele momento, aliada à capacidade administrativa da casa, né? De incorporar essas inovações. Tanto que foi muito rápido, né, essa adaptação e também a incorporação no próprio regimento da casa dessas inovações digitais. E isso gerou uma rápida resposta àquele momento, e são as 3 grandes características, digamos assim, desse Congresso Nacional Brasileiro, e o que leva, lógico, a ser um caso de destaque. Mas aí, por outro lado, mesmo que a gente tenha destaque internacional, por ter uma adaptação totalmente digital, em alguma medida, que também vai ao encontro de dados que são sociais, né? A gente tem um acesso hoje um pouco mais amplo à internet no Brasil, então, por isso, no Brasil, a gente adota muito rápido, né, algumas ferramentas digitais, então, redes sociais, por exemplo, são muito rapidamente adotadas em países como o Brasil, como a Índia, que tem grandes populações. Então, isso também facilita essa adoção do digital, essa compreensão um pouco mais rápida de que o digital pode servir para esses momentos, né? Pode ser usado nesse tipo de situação, como foi o caso da pandemia, né? Em que a gente teve que ficar no momento de isolamento social. E a partir dessa pandemia, o que a gente percebe, né, de lições que vieram com esse momento aqui no Brasil é que investimento é bom, é ótimo, investimento financeiro nessas iniciativas é excelente, mas ele não basta,
A gente precisa de muito mais do que o investimento financeiro. Tanto é que quando a gente compara o Brasil com casos internacionais, a gente tem 2 casos de orçamento de parlamento com orçamento altíssimo e que não adotou de forma nenhuma ferramentas online para, quer dizer, só em algum momento, muito rapidamente, num dos 2 casos que eu vou citar, ferramentas digitais para resolver essa questão, para continuar o trabalho legislativo. Um deles é o Parlamento Europeu, que teve só uma sessão online, depois eles decidiram por um tipo de representação, uma representação da representação, aquela representação proxy que eles chamam, em que alguns parlamentares responderiam pela bancada inteira, para não gerar aglomerações, para irem menos parlamentares às sessões, e um que não adotou de forma alguma foi a casa, o Bundestag, né, que é o correspondente à nossa casa, Câmara dos Deputados, do parlamento alemão. O parlamento da Irlanda também fez todo o seu processo de maneira offline. A gente teve outros parlamentos no mundo que se utilizaram também de votação por SMS, por exemplo, né, aquela mensagem offline de celular. Então, isso mostra que o Brasil tem esse destaque e que mesmo algumas casas que não tinham muito investimento, né, a gente vê uma casa, uma Câmara, esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade da região metropolitana de Florianópolis. E ela pequena, relativamente pequena, a cidade, mas que teve um bom desenvolvimento de um sistema de deliberação remoto, foi eficiente, então não tinha muito investimento, mas conseguiu, né, se virar, digamos assim, com o que tinha, né? Então, assim, embora haja necessidade de se garantir segurança e transparência dos processos, né, tem votação, são coisas muito importantes, né, do processo legislativo, a gente precisa ver que não é necessário realizar, então, malabarismos digitais, gastar muito dinheiro e possuir somente essa capacidade digital para que a Casa Legislativa possa usar de forma eficiente o digital para desenvolver o seu trabalho cotidiano, né? Então, não precisa só disso, né? E isso tudo só não é suficiente. Outra coisa que a gente vê como lição, né, como algo que aparece aí em consequência dessa pandemia, é que a gente percebe uma menor indisposição dos parlamentares em relação a essas ferramentas, né, porque eles passam a utilizar, antigamente isso era utilizado mais pelos setores técnicos, então esse trabalho parlamentar sendo realizado por meio digital apontou para uma utilização mais ampla e talvez, né, possa apontar para uma utilização mais reflexiva de mecanismos digitais para o reforço da atividade representativa, e não como uma ameaça a ela, como sempre foi visto por muitos atores políticos, né, como uma ameaça ao sistema representativo, como se o uso do digital pudesse trazer uma espécie de democracia direta, o que é uma total utopia, né? Isso não tem condição de acontecer em sociedades grandes e complexas como as nossas. Mas é necessário também perceber que a gente precisa de uma integração dessas ferramentas aos processos legislativos. Então, se elas forem integradas em alguma medida, tanto elas dão celeridade ao processo legislativo, como também podem trazer mais credibilidade, digamos assim, da sociedade, que percebe que, por exemplo, contribuições da sociedade podem ser inseridas no processo legislativo de fato, né? E pode haver uma resposta e uma espécie de prestação de contas com a sociedade acerca dessas contribuições, o que é um grande problema hoje, por exemplo, do portal E-Democracia, em que as pessoas participam, mas elas não têm um direcionamento sobre o que foi feito dessa participação, do tempo que elas dedicaram a estarem lá em fóruns discutindo determinados temas da agenda legislativa, né? E nisso a gente, né, eu aponto para o cuidado que se deve ter, então, pelos parlamentos com essas novas apropriações e também o que veio com a pandemia, um certo uso utilitário feito por algumas mesas diretoras de legislativos, porque as mesas dentro do processo digital, elas tiveram um pouco mais de poder, digamos assim, porque a gente não tem mais mecanismos offline, né, dos parlamentos, de minorias, bancadas minoritárias se retirarem para evitar o voto, para adiar a votação, para discutir aquela pauta por mais tempo. Então, todos esses mecanismos de bloqueio de votações, por exemplo, não puderam ser inseridos, né, não puderam ser praticados nesse processo digital. Então, algumas mesas diretoras perceberam esse poder e algumas brechas que existiam no uso do digital
para esses momentos de emergência, uma vez que foi uma adaptação e não uma transformação. Então, muitos processos foram levados para o digital, quase do jeito que eles funcionam no offline, o que não funcionaria no digital, justamente porque precisa haver um desenho próprio, né? O digital não resolve todos esses problemas, e se não tiver muito cuidado, ele pode ajudar até a acentuar, como foi esse caso, né, desses mecanismos que são usados por bancadas minoritárias que não puderam acontecer, não puderam ser utilizados. E como grande exemplo disso, a gente tem aquela votação que aconteceu, né? Arthur Lira puxa uma votação durante a Conferência do Clima em Glasgow, e ele permite, o parlamento já tinha voltado a trabalhar presencialmente, mas ele se aproveita de uma brecha legal no regimento, que não tinha mudado, não tinha voltado, digamos assim, ao normal, né, o que ele era anteriormente, sem o uso do digital, e permite que parlamentares que estavam em Glasgow na Conferência do Clima possam votar, mesmo não tendo participado da sessão em plenário, possam chegar para votação, porque assim ele conseguiria manobrar e ele teria maioria para vencer aquela pauta que estava em votação. Então, ter muito cuidado com esse uso utilitário que pode acontecer e que, infelizmente, aconteceu, né, pelo meio digital ali durante a pandemia. Então, como eu já apontei, né, para onde a gente precisa ir, é necessário que haja essa transformação digital que abrigue de forma adequada os processos e não uma mera digitalização, né, por adaptação desse offline para o online. Isso não funcionaria nunca, porque nós temos outros recursos no online, isso ia demandar uma revisão do processo legislativo para ser inserido na plataforma digital. Bom, então, dentro dessa agenda de pesquisa, o que eu tenho trabalhado metodologicamente é em duas áreas, né? Primeiro, as estratégias de coleta que eu tenho utilizado, eu tenho partido tanto de uma coleta documental, porque eu quero compreender a mudança dos regimentos, o que tem acontecido, em que medida o digital tem se inserido legalmente dentro dos legislativos, e, em seguida, eu também coleto as iniciativas que existem a partir de mapeamento dos websites e de outros portais existentes nesses parlamentos, nesses legislativos, e também, hoje em dia, o uso das redes sociais, que é algo muito importante, especialmente no caso de câmaras municipais, que às vezes tem só o Facebook, está aí a Paula para dizer para a gente, né, o que acontece nesse âmbito. E, analiticamente, eu tenho partido, né, as estratégias de análise, elas estão baseadas numa metodologia que eu desenvolvo desde a minha tese, e também outro tipo de metodologia que desenvolvi com o professor Sérgio Braga, a gente utiliza lá no grupo dele. Então, fazendo uma análise, tanto essa análise de conteúdo qualitativa dos documentos e também uma análise quantitativa das iniciativas, a partir, né, para o que a gente estabelece variáveis categóricas, que podem ser binárias ou com mais categorias, para compreender as características dessas iniciativas. Então, por exemplo, durante a pandemia, eu me utilizei das seguintes variáveis para ver a utilização do digital para os sistemas de deliberação remota, né? Se havia ou não uso de plenário digital, se houve ou não voto remoto, se havia ou não dispositivos legais a fim de regular essa adoção do sistema de deliberação remoto. E também analisei o nível de sofisticação das ferramentas, né? Se era um nível baixo, ou seja, o uso de mecanismos apenas analógicos, se era um nível médio, ou seja, a utilização de ferramentas mais básicas digitais, como videoconferência, votação nominal ou votação gestual por meio delas, e um nível alto, né, de sofisticação, que seria a adoção por desenvolvimento próprio ou contratação de um sistema mais robusto, cuja validação da frequência e do voto dos parlamentares fosse realizada mediante senha e ou checagem biométrica, como aconteceu em alguns casos no Brasil. E a próxima fase, né, ao terminar essa coleta de todas as casas legislativas do país, que é o que eu tenho feito agora, né, já tenho dados sobre a Câmara, sobre o Senado e sobre as assembleias legislativas e a Câmara Federal do Distrito Federal. A ideia agora é descer para as câmaras municipais, sem olhar apenas, como muitos trabalhos têm feito, para as câmaras das capitais, que já são muito diferentes, né? Então, eu estou descendo agora a coleta para as outras casas legislativas do país, para coletar todas, já estou num sistema bem adiantado aí de coleta.
E a partir disso vem a segunda parte, né, de análise, que é fazer o cruzamento desses dados com informações tanto sobre as próprias instituições, sobre número de parlamentares, né, orçamento da casa, orçamento dedicado às iniciativas digitais, e também dados socioeconômicos da sociedade em que essas casas, né, das cidades, dos municípios em que essas casas se encontram, né, que elas representam. E aí, nesse momento, já quase me encaminhando aqui para o final, Michele, estou tentando dar uma acelerada, porque a senhorita me disse que eu tinha uns 40 minutos para falar, e eu coloquei um monte de coisa aqui. Mas pode ficar à vontade, Isa, não tem problema. Tá bom. Então, nesse momento, como eu falei, estou coletando essas câmaras municipais para analisar como se realiza por meio delas tanto a disposição de informações, como fomentar a transparência, ou seja, se elas possuem portais específicos de transparência ou abas, o que tem nessas abas ou nesses portais, se tem iniciativas de participação online, se existem projetos para educação legislativa, né, que passem por meio do digital, em alguma medida, se elas têm redes sociais, se essas redes sociais são atualizadas, se essas redes foram utilizadas em alguma medida durante a pandemia, né, para que finalidade durante essa pandemia. Então, a ideia é investigar, então, como essas tecnologias digitais, a facilidade de acesso a elas, podem contribuir nesse contexto pós-pandemia para uma melhoria, digamos assim, melhorias dentro dessas câmaras municipais, né? E isso também, lógico, a gente não tem que olhar só para a pandemia, mas existe uma ação de 2016, que ela até ficou um pouco parada por causa da pandemia, que é do Interleges, que é justamente de tentar ajudar, auxiliar a digitalização das câmaras municipais. Então, a gente tem dados de que em torno de 3.300 casas foram digitalizadas em alguma medida, tiveram a participação, né, na melhoria da sua digitalização, do processo de abertura de acesso à informação, transparência, por causa dessa ação do Interleges, que foi realizada durante esse ano de 2016. Começou no ano de 2016 e, né, pela pandemia, não atingiu ainda todos os mais de 5.000 municípios do país. Então, para agora, eu tenho dados, né, mais sólidos sobre as câmaras do Nordeste, com exceção da Bahia, que a gente ainda está terminando de modelar o banco de dados, enfim, organizar esses dados, porque é muita coisa. Mas a partir do que a gente já tem, foi possível observar que essas casas do Nordeste adotaram diversas iniciativas digitais, considerando que dentre esses 981 municípios que a gente tem até agora estudados, quase 85% deles possuem canais, né, portais de notícia, que são geralmente dispostos na primeira parte do site, na primeira página do site, com informações sobre as atividades da casa. Em torno de 66% dessas casas atualizaram o site com informações a respeito das ações da casa em relação à pandemia, o que é até um bom indicativo. Um ótimo indicativo é que 96% dessas casas têm o seu website atualizado. Então, com informações, inclusive, do dia que a gente tinha coletado, né? Então, foi muito, muito bacana ver essa atualização, esse compromisso pelo menos, de acesso à informação no primeiro momento, né? 71% dessas casas possuem uma aba no website para a sua ouvidoria. Então, isso também é uma ação importante, uma vez que dá um maior acesso, enfim, traz maiores possibilidades de as pessoas acessarem, né, a casa, enfim, reclamarem, fazerem sugestões, e pelo menos entenderem o que é esse mecanismo, né, o que é a ouvidoria. 31% delas, no entanto, só 31% possuíam redes sociais, né? Então, e a maioria dessas redes sociais são atualizadas só com informações sobre datas das sessões e das reuniões de comissões, né? Das sessões em plenário e das reuniões de comissões. Então, ainda é um uso muito incipiente dessas redes sociais, né? Quando elas podiam ter um uso muito mais amplo, enfim, já que as pessoas talvez acessem mais as redes sociais do que o próprio website dessas casas legislativas. E em relação à disposição de transparência, a gente também tem um número bom, que quase 85% das casas apresentaram uma aba ou um portal de transparência, o que pode ser considerado, né, um bom resultado, levando em conta que muitos municípios
tem menos de 20 mil habitantes e, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, esses municípios com menos de 20 mil habitantes não têm obrigação de possuir um portal online próprio para transparência. Mas aí quando a gente chega, né, avançando assim na análise, quando a gente chega para ver iniciativas de participação política online, essa realidade não se repete, porque a gente viu que apenas 31% das câmaras municipais do Nordeste que foram coletadas, né, só a Bahia não está aí, por enquanto, possuíam alguma iniciativa nos seus websites. Então, elas não aderiram, né, como a gente já viu, ao movimento de entrada nas redes sociais. Então, nem por meio do website, nem por meio das redes sociais a gente vê nenhum mecanismo para atrair as pessoas para se engajar, né, para participar de alguma forma de discussões acerca da pauta legislativa. E aí, como eu falei, né, por fim, quando a gente olha especificamente a finalidade dessas redes, é isso. Mais de 90%, 92,5% das casas que tinham redes sociais, basicamente só divulgam os dias das sessões do plenário e os dias das reuniões de comissões. Em segundo lugar, com 17% das ocorrências que a gente analisou, apresentam notícias. E 14 casos, né, em 14 casos a gente viu a disposição de ações de transparência, o que é muito pouco, correspondeu só 5% de redes sociais dessas casas, né? Então, 1% de consultas públicas, só 4 redes sociais de casas apresentaram algum tipo de consulta pública, e é basicamente basicamente esse o cenário. O restante nem atualiza e nem usa para mais do que essas finalidades, essas redes sociais, que vai até ao encontro também da pesquisa da Paula, que vai falar sobre o Facebook aí no Paraná, nas câmaras municipais do Paraná. Então, a gente vê que tem um gap aí, um problema que precisa ser analisado, precisa ser visto, né? Por que isso acontece, especialmente se já houve uma atenção especial do Interleges para ajudar nesse processo de digitalização das casas, com formação, com, enfim, assistência técnica, inclusive, nesse processo, e também tendo passado por um processo de pandemia que escancara a necessidade dessa capacidade digital ser melhorada dentro das casas, tanto quanto ser aliada a essa capacidade administrativa, né? E também, dentro desse momento em que a gente vê que a gente necessita de uma reconexão das casas com os indivíduos, a gente perceber que essas redes, né, e esses outros mecanismos, os websites, mas também as redes sociais, podem servir de ferramenta de reconexão, por trazer às pessoas informações sobre essas casas, que pode melhorar a percepção que ela tem dos trabalhos, né, que essa casa desenvolve. Então, eu acho que é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu vi que já tem umas perguntas por aqui, e aí acho que vamos abrir aqui para o debate. E obrigada novamente pelo convite, gente.